tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Perturbe. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre mudanças, e missão, e propósitos, e superações. De novo, Andressa, assim, de novo. Deixa eu me arrumar aqui que eu tô sem estar, como diz, gente, focada. Vamos lá, vamos falar sobre isso sim. Por que eu quero falar sobre isso com vocês aqui neste canal maravilhoso? Se você acabou de chegar, pode ser que eu fale algumas coisas que você não sabe, que você não viu ainda, mas se você me acompanha, você vai saber de várias coisas que aconteceram. Recentemente, passei aí por tudo que passei. Perdi meu emprego há 2 anos atrás, terminei meu casamento, e várias coisas aconteceram na minha vida que foram finais de ciclo, e eu sempre tive uma facilidade de superação. Vamos colocar assim. Eu sempre achei que fosse uma questão de resiliência mesmo, e eu até acho que seja, não acho que eu não seja uma pessoa resiliente, de se adaptar às novas condições e conseguir enxergar aquilo que é a realidade, conseguir fazer o melhor que eu posso com aquilo que me é proposto. Eu acho que isso foi uma coisa que eu consegui aprender bastante com o tempo, enquanto fiz minha terapia, que eu era uma pessoa muito ansiosa, vivia muito no futuro, era muito dependente emocionalmente. Isso me colocou em várias situações que não eram necessariamente saudáveis, e hoje em dia eu não sou mais essa pessoa. Tanto que, inclusive, nesses últimos dias eu consegui a alta da minha terapia, que era uma coisa que eu não imaginava jamais na minha vida 2 anos atrás acontecendo. 2 anos atrás eu fazia terapia 2, 3 vezes por semana. E agora minha terapeuta falou: não precisa mais. Nesse momento da sua vida, você está bem, você está fortalecida, você está saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente. E, gente, imagina quando que eu ia achar que eu ia conseguir a alta da terapia no meio desse turbilhão de coisas, porque eu cheguei no Brasil faz 2 meses. Eu perdi meu emprego e 2020 foi, assim, essa virada na vida de todo mundo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre reflexões, sobre 2020 e tal, mas aí eu fiquei pensando e matutando sobre essa questão de superação mesmo, de dar uma volta por cima, porque realmente a Emirates me mandou embora e uma semana depois eu já tava assim, trabalhando e fazendo curso e vendo como é que eu ia fazer a minha vida acontecer e girar e criando novos planos e criando novos sonhos. E aí uma vez eu tava falando sobre isso no meu Instagram e alguém me mandou uma mensagem bem específica, assim, um tweet em inglês, eu já não vou lembrar, se eu conseguir achar eu vou deixar ele citado aqui embaixo na descrição, mas falando sobre como a gente tem que se apegar a uma missão e não a um lugar, a uma empresa ou a uma pessoa em específico. E isso fez muito sentido pra mim, eu vou explicar um pouquinho pra vocês pra ver se isso ajuda também a percepção de vocês, tá? Eu sempre falo que a frustração, ela surge de uma expectativa, óbvio. Então a gente espera uma coisa e a gente quer muito fazer alguma coisa, às vezes a gente até pode fazer tal coisa, mas a gente não consegue fazer por determinados motivos. E aí a gente se frustra. Ou a gente deveria ter feito alguma coisa e o tempo passa e a gente não fez e a gente se meio que, ok, né, não fiz, mas agora já foi, e aí no futuro a gente fica frustrado com aquilo. A decepção é quando a gente faz alguma coisa e a gente esperava um resultado diferente. Então, ambas, tanto a frustração quanto a decepção, elas vêm da expectativa, da gente viver aí nesse mundo de esperar as coisas, né, esperar resultados, e tá tudo bem isso, eu acho, né, a gente esperar que as coisas aconteçam de uma certa forma, mas a gente tem que entender que a gente tem que lidar com a realidade e não só com as expectativas. Então foi o que aconteceu. Quando a Emirates me mandou embora, a minha expectativa era de que eu ia ficar lá por mais 3 anos, pelo menos. Eu tinha assinado meu contrato em fevereiro, mas a realidade era que eu tinha sido mandada embora. Então eu poderia ficar alimentando ali aquela decepção, a frustração de não ser mais comissária e tal, ou eu poderia simplesmente aceitar. E aí quando eu vi isso da missão, fez muito sentido pra mim. Por quê? Muita gente fala pra mim assim: ai, Andressa, eu quero muito, 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 muito ser comissário da Emirates, comissário da Azul, comissário da... e coloca ali esse objeto de desejo. Quando você coloca esse objeto de desejo, você já limitou tanto o seu sonho, mas tanto. E assim, gente, tá tudo bem quando a gente quer uma coisa específica, mas a gente tem que entender que as nossas chances de conseguir aquilo são menores. Uma pessoa que quer simplesmente ser comissária tem muito mais opções do que uma pessoa que quer ser comissário da... Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, eu quero morar fora do Brasil, mas eu não tenho um lugar específico exatamente da onde eu quero morar. Porque se eu tivesse, as minhas chances, né, as minhas opções seriam muito menores. Então quando a gente pensa, eu só vou ser feliz se eu alcançar tal coisa, tal posição, se eu estiver em tal lugar, se eu estiver em tal empresa, se eu estiver fazendo tal coisa, a gente imediatamente criou algo tão irreal, talvez, porque qual é a possibilidade, assim, de que tudo isso se encaixe exatamente do jeitinho que você quer? Então eu acho que a grande verdade, assim, da minha superação, da minha resiliência e tal,
é entender que eu tenho que me apegar a uma missão. A minha missão é justamente fazer o melhor que posso com aquilo que tenho naquele momento específico. Então, assim, se esse momento eu não consigo ser comissária agora, o que é o melhor que eu consigo fazer aqui nesse momento, né? Se ser comissária fosse a minha vontade, de novo, mas o que melhor eu conseguiria fazer aqui nesse momento com o que me é proposto para alcançar esse objetivo? Se a minha vontade é morar fora, o que é que eu consigo fazer agora dentro da minha realidade? Qual é a minha missão aqui dentro, aqui agora, nesse momento? É alguma coisa que eu consigo controlar, fazer para chegar mais próximo daquilo? Sim. E isso acontece muito quando, gente, se eu fosse muito apegada à empresa onde eu estava trabalhando, a Dubai, quando tudo isso cai por terra, porque nada na vida é infinito, a gente sabe disso, eu ficaria muito pior. Eu sempre me propus a ser a melhor comissária que eu poderia ser enquanto eu estivesse lá. E fui. Eu sei que dentro das minhas condições eu fui a melhor que eu poderia ser. Mesma coisa dentro dos meus relacionamentos. Eu sei que eu fui a melhor que eu poderia ter sido naquele momento. Talvez hoje eu fizesse tudo diferente. Gente, eu não sou a pessoa que não se arrepende de nada na vida. Hoje talvez eu faria muitas coisas diferentes, mas naquele momento era o melhor que eu poderia fazer. E eu nunca fui apegada necessariamente a uma pessoa. Eu era apegada ao meu compromisso com essa pessoa, ao meu amor por essa pessoa. E isso é transferível, no sentido de o meu compromisso com o outro não depende do outro, depende de mim. O quanto eu vou doar do meu amor, o quanto eu vou me deixar amar, o quanto eu vou entregar pro outro, isso depende de mim, não depende do outro. Então, assim, e quando eu digo que é transferível, é porque, gente, tem coisas que a gente acha que são e não são. Tem coisas que a gente acha que é amor, tem vezes que a gente acha que é amor e não é. São outras coisas. Trabalhando na terapia, a gente entende. E a mesma coisa aconteceu até com relação a Emirates. Eu tava tão presa ali, assim, a minha vida da maneira como ela era, que eu não conseguia enxergar. Então, às vezes, a gente dá um passo pra trás e enxerga o quadro geral. E quando tudo isso aconteceu e eu cheguei aqui no Brasil, teve alguns momentos que eu parava e pensava por que eu ainda tava lá. E aí as coisas começam a meio que cair, se encaixar, entrar em seu devido lugar, e você começa a entender que os ciclos, eles acontecem da maneira que eles têm que acontecer. Então eu não me apego mais a uma empresa, a um lugar, a uma pessoa, porque tudo isso independe muito de mim. E depende muito das consequências, né? Das consequências não, das circunstâncias. E isso é fora do meu controle. E toda vez que eu tentar controlar isso, que são coisas que a gente não consegue controlar, eu vou me sentir frustrada. Então tudo bem a gente ter planos, tudo bem a gente querer, mas é a gente entender que o processo está ao nosso alcance. O resultado, não necessariamente. O processo depende de nós. Só a gente consegue agir. Eu consigo enxergar onde eu quero chegar e agir para chegar lá. Se o resto que precisa acontecer para eu chegar lá vai acontecer ou não, já não é mais da nossa alçada. Então é aprender a lidar com as consequências. Então eu tenho missões hoje em dia muito diferentes. A minha missão é realmente ser feliz, continuar tendo uma saúde mental boa, ganhar dinheiro para financiar meus sonhos, independente de quais eles sejam, e aprender, gente, com tudo que acontece, o máximo que eu conseguir. Mesmo que as coisas não saiam como planejado, conseguir entender como eu posso tirar uma coisa boa daquela situação. Sempre tentando estar conectada com a minha inteligência emocional, com as minhas emoções e como gerenciá-las de uma melhor maneira, e como ser uma melhor pessoa. Como eu posso ser uma melhor pessoa dentro de um relacionamento? Eu não consigo ser uma pessoa boa dentro de um relacionamento tóxico, por exemplo. Então, a minha missão é encontrar alguém que realmente me aprecie, que realmente faça sentido, que não exija coisas que eu não consigo dar. E graças a Deus eu já encontrei uma pessoa assim. Mas eu não sou apegada à pessoa em si. É que é difícil de explicar, não é que eu não sou apegada à pessoa em si. Eu gosto muito daquela pessoa. E de como eu sou quando eu tô com aquela pessoa. E do que aquela pessoa faz com que eu seja, entende? Mas, se aquela pessoa me deixar, claro que a gente sofre, mas ao mesmo tempo, se aquela pessoa me deixar, ela não muda quem eu sou, entende? Talvez essa pessoa me ajude a aprender coisas e desenvolver coisas pra melhor, mas é sempre conseguir colocar os meus limites ali dentro, estar com uma pessoa que aceite os meus limites e respeite os meus limites. Então, realmente, a gente não se apegar coisas. E quando a gente se apega a coisas, e aquela coisa específica, o emprego, o lugar, a pessoa, o tanto de dinheiro, a aparência, a gente sofre muito quando aquilo acaba. Por exemplo, se eu ficar muito apegada à minha juventude, quando eu ficar velha, eu vou sofrer. E quando isso tudo passou a fazer muito mais sentido na minha cabeça, as coisas começaram a ficar muito mais fáceis. Porque eu comecei a prestar cada vez mais atenção em mim, em focar em mim. E o que eu posso fazer pra que tudo isso aconteça. O que é que está dentro da minha capacidade. E acho que é isso. Não sei se
consegui deixar claro ou não, mas se não ficou claro, deixem aqui nos comentários. Se vocês entenderam também, deixa aqui nos comentários. A gente pode conversar sobre isso. Podemos falar mais sobre isso também, de repente numa live ou alguma coisa desse tipo. Falem aí, me mandem mensagem. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!